Pessoal, agora eu vou trazer aqui o meu amigo José Luiz Quadro Magalhães, professor de Direito na PUC, Minas Gerais, e o FMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo. E aí, Miguel, tudo bom? Eu podia ter deixado a Sara, gente. Adoro as observações, o que ela fala, gente. Bom demais. Estava aqui ouvindo atentamente. Eu tinha que liberar ela. Ela estava presa já, porque ela tá no hotel. Aí É. trancaram ela. Tem que liberar ela para ela resolver a vida dela lá. Ela ficou 1 hora comigo aqui. Também não posso explorar demais os convidados, né? Tem outro, tem, outro, Joia. tem outro convidado aqui, o Bruno Fauci, que vou trazer para conversar com a gente, que é bom para o Zé conhecer. O Bruno está lá. Ai, meu Deus, em vez de botar o Bruno, tirei o Zé. O Bruno, deixa eu Ei. apresentar pro Zé. O Zé, vou botar o nome aqui de você. O Bruno Fauci, ele está fazendo doutorado em Buenos Aires e está acompanhando muito a questão política da Argentina. Ele acompanha muito a questão política na América Latina, que teve em Caracas recentemente, morou em Cuba e agora está em Buenos Aires, está acompanhando aí esse ressurgimento do peronismo muito forte. Ele fez uma reportagem muito boa agora há pouco, que eu publiquei no Cafezinho, esses dias, sobre o 25 de maio em Buenos Aires, que juntou 500 mil pessoas, né? A Cristina Kirchner fez um discurso muito forte. Então, ele vai conversar com a gente aqui para a gente falar sobre essa visita, o significado desse encontro. Ele vai contar dar uma notícia também, que tá rolando um encontro importante da Argentina, que vai falar sobre isso. Mas primeiro vamos falar sobre esse encontro do Lula com o Maduro, né? Foi um encontro muito legal, deram uma coletiva agora à tarde. Eu coloquei alguns trechos aqui. Vou passar a palavra para o Zé, Bruno, para o Zé fazer a primeira avaliação desse encontro. O que, na opinião dele, significa isso? Bom, ô Bruno, satisfação em conhecê-lo. Já trabalhei, dei aula aí durante 10 anos Eu ia, né? Ia do Brasil para dar aula, ficava um mês na Argentina e voltava na Universidade de Buenos Aires, né? Cidade, amo Buenos Aires e o povo portenho, legal demais. Bom, Miguel, nós tivemos, né, juntos na Venezuela há algum tempo, né? Foi lá que nós nos conhecemos e fazendo uma visita justamente para conhecer muito o governo venezuelano na época, né? O governo já era o governo Maduro, né? E vimos e pudemos constatar um monte de coisas muito interessantes. Primeiro, da farsa, né? Que a imprensa ocidental falava de que não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade na Venezuela. Nós visitamos vários meios, né? TV, a Globo deles lá, a Globovision, né? Rádio, jornais, né? Que fomos entrevistados, ficando lá um bom tempo, e coincidiu lá naquela época a visita que aqueles senadores, né, inclusive de Minas Gerais aqui também, né, realizou na Venezuela. E eu tenho acompanhado muito, né, o desenvolvimento disso. Tem queridos amigos que estão lá, ou que sempre vão lá, né, na Venezuela, e falando, primeiro, eu vi assim, algumas observações que apareceram aqui no chat, né, por que o Maduro continua no poder, que não tem eleição, que a Venezuela está um caos, que obstrui. Bom, a Venezuela, como vocês estavam falando aí antes, né, que é muito importante, né, entender esse processo e a gente discutir essa questão, ela é vítima de uma guerra híbrida, né, como o Brasil também, né? Tem um livro muito interessante, A Guerra contra o Brasil, né, que faz uma análise já daquelas movimentações, né, de 2013, né, e desde lá o uso de vários mecanismos de guerra híbrida contra o Brasil, e a mesma guerra híbrida que sofre, né, violentamente a Venezuela, né, que é uma guerra econômica, uma guerra comercial, é uma guerra psicológica, uma guerra midiática, né, o uso do lawfare, né, que são mecanismos novos, como no Brasil, por exemplo, o lawfare contra o presidente Lula, isso também na Argentina, né, contra a presidenta, e, enfim, os mecanismos os golpes parlamentares, a guerra eletrônica, a guerra cibernética e a guerra de afetos, que é algo que eu tenho estudado muito, né, com o uso da inteligência artificial e mecanismos aí de psicologia para gerar ódio, para gerar a divisão das populações. Então, a Venezuela é vítima dessa guerra. Ela está em guerra, né, é uma guerra brutal, que é uma guerra híbrida, assim como essa guerra híbrida que acontece no mundo inteiro, né, e que vem, então, afetando gravemente a economia venezuelana, e a Venezuela resiste, né, contra a violência, né, desses estados, que são estados
colonizadores e imperialistas, né, da Europa Ocidental. E outra coisa que é necessário desmistificar também é essa farsa, né, da democracia. Hoje eu vi um comentário assim, horroroso, e tão simplista, aquelas coisas assim, da grande mídia, né, que colocam comentaristas, né, os caras muito chiques, falam assim, e que os caras falam, o Brasil está do lado das autocracias, né, está do lado da China e da Rússia, e está contra as democracias da França, dos Estados Unidos, e tem que acabar com essa mitologia, né, que os Estados Unidos é uma democracia, né, são homens revezando no poder que defendem o mesmo sistema econômico, a mesma coisa. Os Estados Unidos nunca teve, né, alternância de projetos políticos à esquerda e à direita, são dois governos de direita. A França agora é de Macron, neoliberalismo autoritário, botando a polícia para bater no povo francês e atropelando o parlamentarismo. Então, é muito importante, né? E como vocês estavam falando, é muito importante a mídia alternativa, né, para a gente chegar ao maior número de pessoas possível e começar a discutir essas questões, né, a revelar esses teatros, né, de falsas democracias ocidentais, essas democracias liberais, e como que o neoliberalismo está intimamente ligado com os movimentos, inclusive com o neofascismo, né, historicamente as grandes empresas que financiaram o fascismo e o nazismo, né, hoje estão por detrás desses projetos neoliberais de morte, né, de aumento da desigualdade, e também, quando precisa, o capitalismo nunca hesitou em usar os mecanismos totalitários do nazismo, do fascismo. Então, eu acho que esse encontro é muito importante, a gente tem que se reaproximar da Venezuela e ajudar a Venezuela na construção da sua democracia, uma democracia comunitária, popular, de poder popular, belíssima, e que a gente tem que mostrar isso para as pessoas, né? Falei demais, Miguel, falei, não, Bruno, satisfação, viu? Bruno, fazer uma pergunta então para você. Conta logo para a gente o que está acontecendo em Buenos Aires. Está acontecendo um encontro importante aí, né? Sim, antes de começar a falar sobre esse encontro, eu queria mencionar, como o Miguel falou, boa tarde, professor José. Boa tarde, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com José Luiz Quadros, um grande especialista aí sobre a Venezuela. Eu queria aqui só relatar que ano passado eu tive em Caracas a convite da ex-ministra do presidente Chaves, ex-ministra da Saúde, Isabel Irúria, para ver a possibilidade de fazer um doutorado em Caracas, né? E fiquei lá por 2 meses. Fui levado em vários encontros, inclusive no jornal de Caracas, da cidade de Caracas, onde dei uma entrevista, e tive a oportunidade de passar o 1º de maio, que é um dia muito importante para esses países aí da esquerda mesmo, esquerda socialista latino-americana, né? Cuba, o qual morei 3 anos, e Venezuela. O dia 1º de maio é uma data muito importante, onde tem a maior mobilização de massas do país. E nós escrevemos uma matéria para o Cafezinho, tá aí, a matéria para o Cafezinho, aí os vídeos que eu fiz, do 1º de maio do ano passado. O ato foi tão grande quanto o ato que teve aqui alguns dias atrás, em defesa da Cristina. Foi mencionado aqui que 500 mil pessoas estiveram nas ruas de Buenos Aires sob forte chuva, na Praça de Maio, na Avenida de Maio e na Avenida 9 de Julho, né? E em Caracas foram tomadas todas as ruas do centro da cidade para ouvir o Maduro falar e defender a Revolução Bolivariana. Então eu pude ver pessoalmente, com meus próprios olhos, o apoio maciço que a classe trabalhadora, que os pobres, que os excluídos dão à Revolução Bolivariana, e a compreensão que eles têm do processo político em que vivem, né? Como o professor José Luiz Quadros falou, a questão do bloqueio, a questão de todas as sanções que a Venezuela sofre e que são consideradas ilegal segundo o direito internacional. Então, eu gostaria, antes de tudo, prestar minha solidariedade aos companheiros venezuelanos que foram muito atenciosos e gentis comigo e que têm uma grande referência a nós brasileiros e uma vontade de integração muito forte de nosso continente. Inclusive, eu acho que deveríamos repensar a expulsão da Venezuela do Mercosul, pois antes a Venezuela fazia parte do Mercosul
e é uma coisa que o Brasil deve consertar urgentemente. Enfim, Miguel, só esse adendo que eu queria dizer. Não, tá bom. Sobre outro assunto, então fica para a próxima rodada. Não. Agora eu vou entrar no assunto. Eu só queria falar. Não. Fica para a próxima rodada. Depois você fala. Tá? Não, eu falo, tá tranquilo. Eu só queria falar isso sobre a Venezuela. Tá bom. Não, Bruno. Na próxima rodada eu vou. Deixa eu. Ok, perdão. Desculpa, Miguel. Deixa o professor. Que eu queria repercutir um pouco sobre essa questão ainda da Venezuela, que é o assunto principal do dia. Claro. Que eu escolhi como um assunto principal aqui do nosso jornal, Zé. Porque, como o Lula fez uma defesa muito enfática da Venezuela na coletiva de imprensa, ele falou em narrativa, foi construída uma narrativa contra a Venezuela, contra o Maduro. Ele defendeu a Venezuela nos BRICS, o que automaticamente já é um sinal de que ele vai defender o Mercosul, né? Então, fez uma defesa muito enfática, e aí foi uma choradeira, foi uma gritaria na mídia liberal que vocês imaginam. Não pode defender Venezuela, não pode ditadura, não pode defender Venezuela. O Lula fez uma defesa da soberania da Venezuela contra as agressões, mencionou as 900 sanções contra a Venezuela, mencionou o fato, por exemplo, da Inglaterra ter literalmente roubado toneladas de ouro venezuelano e entregado para aquele picareta do Guaidó. Eu nem lembrava dessa história. O Lula contou agora, eu nem lembrava disso. Como é possível um país fazer isso? Entregar para aquele bandidinho lá, o Guaidó, toneladas de ouro. Eu fiquei até curioso para saber se o Guaidó conseguiu pegar aquele ouro ou se houve alguma... ou se ficou lá. Mas, enfim, a Venezuela foi muito atacada. E aí vamos repercutir um pouco mais. Eu quero ouvir mais o Zé falar um pouco mais sobre isso, né? Tem até um trechinho aqui vamos ouvir só um trechinho, só para também dar um contexto. Coloca aí, Gui, por favor. Com o que expressa o presidente Lula. Venezuela ha sido vítima. A Venezuela foi vítima de uma campanha feroz. Por meios tradicionais. Isso pelas mídias tradicionais e também pelas mídias sociais, pelas redes. Vemos que essa campanha é acompanhada de ameaças, agressões políticas, ameaças de diversos tipos. E ninguém pode esquecer que elas foram se encadeando uma após outras. Vimos aí tentativas de assassinato em agosto de 2018. Vimos também a imposição de autoridades paralelas no país, a instauração de quase uma guerra civil, além de ameaças de invasão militar que foram feitas diretamente do Pentágono, da Casa Branca, de tentativas de invasão que conseguimos neutralizar isso por grupos mercenários que foram preparados na Colômbia, isso em 2020, ou seja, várias agressões comerciais, políticas, diplomáticas acompanhadas de uma agressão midiática que impôs essa narrativa ao mundo, ou seja, que a Venezuela é um Estado falido, um Estado não democrático, e quantas outras coisas. E isso foi acompanhado de uma invisibilização. Das coisas boas que acontecem na Venezuela. Eu posso lhe assegurar, Lula, que toda essa tortura, toda essa agressão vivenciada pelo país Venezuela é outra, e eu posso lhe dizer que importantíssimos setores da sociedade venezuelana, inclusive a classe média, empresariado, trabalhadores, hoje têm uma consciência muito diferente da que tinham há 6 anos, 10 anos, 15 anos, sobre esse sentido de pertencimento como venezuelanos, pertencimento como país. E o país inteiro segurou firme, aguentou as dificuldades para assim sair adiante, trabalhando. E
Pouco se sabe no mundo que durante esses 24 anos de revolução na Venezuela tivemos 29 eleições, Lula, e nós, com nossas forças políticas, modestamente, ganhamos 27, perdemos 2. E em 2007 foi perdido um referendo. Em 2015 perdemos a eleição da Assembleia Nacional, que foi quando começou toda a tragédia de sabotagem interna. Bem, na Venezuela, quem ganha, ganha, e quem perde, perde. E recentemente, em 2020, houve uma eleição na Assembleia Nacional. Perfeito. E em 2021, isso pouco foi mencionado no mundo. Houve a eleição dos governadores. E dos 23 governos nacionais, nós levamos 19. E a oposição tem 4 governadores. Ou seja, 4 bons governadores, líderes da oposição. Assim, Tá bom, deixa eu tirar aqui. Preparada para os desafios. Zé, a Venezuela é um caso curioso, né? Que é a ditadura, é a única ditadura no mundo que tem um montão de eleição, né? Mas o que você achou desse discurso aí do Maduro? Muito bom, eu acho que é importante isso também, né? Desocultar esse discurso e revelar o equívoco, a mentira, né, desses discursos que superficiais são feitos sobre democracia. Eu dou aula de teoria do Estado, né, aqui na PUC Minas e no FMG, e a gente discute muito, inclusive trabalha, até hoje mesmo de manhã, coincidentemente, eu trabalhei o sistema semipresidencial, que é um sistema que foi criado na França e que é adotado com variações na Venezuela, na Rússia, que é um sistema. E a Constituição da Venezuela é uma das grandes constituições democráticas contemporâneas. Ela traz, por exemplo, uma novidade importante que ela traz é que tem 5 poderes na Venezuela. Além do poder legislativo, executivo e judiciário, você tem um poder que é a Fiscalia General, que é um poder de fiscalização, que aqui equivaleria ao Ministério Público, alguns teóricos até do direito constitucional, eu inclusive já tenho alguma coisa escrita sobre isso também, coloca o Ministério Público como um 4º poder. Lá você tem esse poder de fiscalização dos outros poderes, né, da legalidade, da constitucionalidade, da ação dos outros poderes, que é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, como um poder autônomo, como poder independente. Isso é uma novidade muito importante. E tem ainda um 5º poder, que é o poder eleitoral, que também tem uma certa inspiração na Constituição brasileira com relação à justiça eleitoral. Por exemplo, nos Estados Unidos, não há nenhum controle judicial das eleições. Então, quem divulga o resultado, né, é a mídia, a grande mídia. Antigamente, a Constituição norte-americana é de 1787. Então, antigamente, eles falavam, o povo é que divulga o resultado, o povo é que faz a eleição, aquela coisa toda, dos mais de 200 anos atrás. Mas não tem esse controle, como, por exemplo, tem na Justiça Eleitoral aqui, que evitou, inclusive, uma mega fraude nas últimas eleições, né, que o uso, o abuso do poder econômico, do poder do governo nas últimas eleições, e mesmo assim o presidente Lula, né, foi eleito. Na Venezuela tem esse poder eleitoral, são as eleições mais fiscalizadas do mundo, são as mais fiscalizadas do mundo. Vai gente do mundo inteiro, inclusive da União Europeia, da Fundação Carter, lá dos Estados Unidos. Aqui, eu conheço, aqui foi uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membros do Ministério Público Federal, foram para fiscalizar as eleições. Foram 29 eleições. E eles ganharam as eleições super fiscalizadas, é um sistema super fiscalizado. E aí vem o povo falar, ditadura. A mesma coisa, gente, é muito absurdo isso. Cuba, a nova Constituição cubana, o parlamento cubano, hoje com igualdade entre homens e mulheres, o poder não é um poder personalista, o presidente cubano ele se sujeita ao controle permanente do parlamento e de um diretório, que integra, que é escolhido pelo parlamento e o qual ele integra. Não é esse poder personalista que, por exemplo, tem nos Estados Unidos. As coisas são... É muito assustador, porque as coisas estão de cabeça para baixo. Quer dizer, há muito tempo, talvez já estiveram, se a gente lembrar aí, Bruno, o conceito de Marx, sobre ideologia, como distorção, encobrimento, distorção proposital, a inversão, as coisas estão invertidas, as coisas estão de cabeça para baixo, e as pessoas vão vivenciando isso, um teatro, uma democracia teatral, aquela coisa dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos nunca houve
alternância de projeto político. São dois partidos de direita. Os dois partidos defendem o mesmo projeto. Até tem alguns autores norte-americanos, direito constitucional, que falam que lá seria um sistema unipartidário de competição, para ver quem realiza da mesma forma o mesmo projeto político. Tem um meme interessantíssimo, tem às vezes esses memes, né, e a imagem, eu adoro quadrinhos também, né, eles falam em uma imagem o que a gente às vezes demora muitas palavras, né, para descrever. Tem um meme, tem um bombardeio norte-americano, não sei se é o B-52, bombardeio norte-americano em cima, cinzento, escuro, soltando, é aquele que solta a bomba atômica, soltando a bomba. Né? E embaixo tem o mesmo bombardeio, só que todo pintado. Black Lives Matter, né? Tem o movimento, a bandeira do movimento gay, do movimento feminista, soltando a mesma bomba. Né? É isso, são dois partidos que defendem o mesmo sistema imperial de violência. Os Estados Unidos começaram, né, desde a sua independência até hoje, uma guerra a cada 3 anos. Uma guerra a cada 3 anos. E eu cito a fonte para os nossos... as pessoas que estão assistindo a gente, os nossos amigos que estão participando, né, consultarem, né, um livro do Domênico Lossurdo, A Linguagem do Império. Né, uma guerra a cada 3 anos. Né, e aí vem criticando, não, a Rússia invadiu, os caras invadiram o mundo inteiro. Tem base militar no mundo inteiro. Então é importante, assim, gente, vamos olhar o real, né, o que está acontecendo, quem é quem, né, efetivamente. Né? A democracia, eu já tive várias vezes, você morou em Cuba também, já tive 4 vezes, a gente tem hoje um acordo de troca de professores aqui em BH, vem professores cubanos aqui, nós vamos lá também, já fui dar aula na Universidade de Havana, no curso de Direito, no mestrado também do curso de Direito, né? Uma queridíssima amiga que já faleceu, a querida Caridad Navarrete Calderón. A Caridad teve em Serra Maestra, com Che Guevara, com Fidel Castro, e era professora, doutora, né, da Universidade de Havana, e que me levou lá a primeira vez. Eu fui lá em 1990 e poucos, peguei o regime especial, depois início de 2003, depois 2013, e agora, recentemente, né, com esse convênio de intercâmbio de professores. Né, Cuba, o acesso à educação, gente, tem universidade em quase todos os municípios cubanos. A população é que tem maior índice de acesso ao curso superior. 87% da população tem acesso ao curso superior, na idade, curso superior. Claro. Você conversa com qualquer cubano no meio da rua, os caras estão ligados no mundo, nos fatos, nas notícias, dão notícia de tudo, é um povo politizado, um povo que debate, que pensa, que participa. Eles não têm medo da polícia, isso eu achei sensacional. Eu levei uma vez que eu fui, levei 2 filhos meus para conhecer, e a gente saiu 3 horas da manhã, em Havana, fomos numa salsa lá, e 3 horas da manhã, saímos andando pelas ruas, né, e aí estava a questão do bloqueio, né, que é cruel, como é cruel com a Venezuela, que ataca, né, há décadas, né, a economia cubana. Então tinha um poste de luz acesa, um poste de luz apagado, um poste de luz acesa, um poste de luz apagado. E aí meus filhos estavam assustados. Pai, essa hora de madrugada, a Havana é mais ou menos o tamanho de Belo Horizonte, né, 2,5 milhões de habitantes. Falei, filho, aqui não tem problema não, pode ir. Aí veio um cara assim, que estava assim, meio cambaleante e tudo. Aí meu filho mais novo, pai, calma, filho. Aí o cara chegou, gente boa, chamou a gente para uma outra salsa, que ia continuar lá, na casa de um amigo dele ali perto. É uma sociedade... Os cubanos são lindos, né? Os cubanos são lindos, uma cultura linda, um povo receptivo, um povo preparado, né? E uma democracia, né? E uma super democracia. Mas é isso aí, gente. Mas aí, fala aí. Bruno, agora então a sua hora para contar o que está rolando aí em Buenos Aires. Beleza. Queria primeiro agradecer a aula que o professor deu, né? Uma excelente aula aí, sucinta, e não tenho mais nada a acrescentar. Enfim, em Buenos Aires acontece essa semana um evento muito importante em relação à cultura e à integração entre o Brasil e a Argentina, de um ponto de vista cultural. O Ministério da Cultura, liderado aí pela Margarete Menezes, é convidado de honra da 7ª edição do MICA. O MICA é o Mercado de Indústrias Culturais Argentino, que já é a 7ª edição que vai acontecer. E esta semana vai acontecer do dia 1 ao dia 4 de junho, no Centro Cultural Kirchner, que fica em Buenos Aires. Eu mandei uma foto
para vocês verem, o Centro Cultural é um museu, patrimônio histórico aí. Esse é o Centro Cultural, onde vai acontecer o MICA. Mas, enfim, o MICA vai acontecer em 15 diferentes lugares da cidade. Aí é onde vão acontecer as principais atividades, né? Tem um auditório para mais de 2.000 pessoas. É esperado 35 mil pessoas nesse evento. Virão delegações de todo o mundo, né? E o Brasil vai chegar com uma importante delegação de artistas, produtores, gestores, compradores e uma representação institucional, apoiada pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Cultura, Coordenação de Desenvolvimento Econômico da Cultura e Assessoria Especial de Assuntos Internacionais. A ministra Margareth Menezes e o ministro da Cultura da Argentina, o Tristan Bauer, vão fazer uma reunião bilateral durante este evento. A representação do Brasil tem outras dezenas de reuniões agendadas, com empresários da Argentina, do Uruguai, da Espanha, da Polônia, da Alemanha, do Japão, da Colômbia e do Chile. Então, serão 5 dias de intensas rodadas de negócios que fortalecerão a promoção da cultura brasileira. O Ministério da Cultura do Brasil lançou uma chamada há um tempo atrás para o MICA e selecionou 90 participantes. Desses 90, 45 são compradores e 45 são vendedores dos setores de audiovisual, circo, dança, editora, hip-hop, música, teatro e até videogames. A Lucrécia Cardoso, que é a secretária do Desenvolvimento Cultural do Ministério da Cultura na Argentina, destacou, abre aspas, o Brasil, como país convidado, traz 120 pessoas, sendo 90 compradores e vendedores, fecha aspas, e resgatou o trabalho interinstitucional com outras áreas da gestão e governo, que são uma visão da importância da indústria cultural em nosso país. Aí ela continua falando. Este ano, a presença comercial internacional dobra. Serão mais de 170 compradores e vendedores de todo o mundo que visitam o MICA, interessados em conhecer a cena cultural argentina. E o que é o MICA? O MICA é uma política pública promovida pelo Ministério da Cultura da Argentina. E, como falei, acontece desde 2011. E o objetivo é impulsionar a produção, contribuir para a visibilidade, gerar empregos de qualidade e promover o marketing em todos os setores das indústrias culturais por meio de rodadas de negócios e espaços onde os empresários possam mostrar e desenvolver seu portfólio. Além disso, ela propõe-se principalmente a promover a integração regional, né? A internacionalização e a exportação de bens e serviços. Eu também mandei um vídeo, que é bem legal, em que os 2 ministros falam junto nesse vídeo, né? Primeiro fala a ministra Margareth Menezes, primeiro fala o ministro, da Cultura daqui da Argentina, e depois falam a ministra Margareth Menezes, em que ela explicam sucintamente aí esse convite, porque o Brasil é convidado de honra deste evento, né? Então, quando o Miguel puder passar, é só me avisar que eu paro aqui de fazer a exposição. Ô, Bruno. Não, mas vou mostrar depois. O nosso bloco chegou ao final. Mas amanhã você volta, de repente, para falar um pouco mais. Eu sei que vai ter mais dificuldade. Eu queria até dizer que nós estamos credenciados como Cafezinho neste evento. E estou agora, nesse momento, escrevendo um artigo sobre isso, que depois desse programa irá ao ar aí no site do Cafezinho, para quem quiser saber mais sobre o MICA e sobre o que vai acontecer durante toda essa semana aí. E estaremos ao vivo todos os dias aqui no Jornal da Fórum, trazendo convidados, trazendo representantes, seja do Brasil, seja da Argentina, para ouvir eles falarem, para vocês tirarem suas dúvidas, para fazerem perguntas e para verem de perto como é o MICA, como é bonito esse centro cultural, Kirchner, e é isso. E para finalizar, o evento vai contar com uma série de shows. Por exemplo, o Lenine vai abrir
o evento. O Lenine, né, o nosso artista brasileiro, que esteve, inclusive, lutando contra o golpe. Eu fui do Ocupa Minc RJ, e ele esteve lá presente conosco, fez um show no Palácio Capanema, e ele vai estar aqui também e vai abrir o MICA. E os países convidados, eu não sei se eu mencionei, acredito que não, os países convidados no MICA, além do Brasil, que é o convidado de honra, vão estar presentes a Alemanha, a Bolívia, o Canadá, o Chile, a China, a Colômbia, a Costa Rica, os Estados Unidos, a Espanha, a França, a Itália, o Japão, o México, o Paraguai, o Peru, a Polônia, Portugal, Reino Unido, Suíça e Uruguai. E entre os compradores estrangeiros, os que mais se destacam são a Netflix dos Estados Unidos, a Universidade de Valência da Espanha e o London Tango Academy do Reino Unido, além do Instituto Tecnológico do México, e é isso. Bruno, tem que terminar esse bloco aqui. Deixa eu só passar a palavra para o professor para ele fazer suas considerações finais. Zé, por favor. Não, olha, eu até tinha uma pergunta para o Bruno, assim, mas não vai dar tempo, então, pelo visto, que era como é que está a política, e como é que são as previsões aí com relação às eleições presidenciais, né? Esse candidato aí da extrema-direita, que é um... Né, extrema-direita já é um... Não, enfim, tudo é um horror, né? Mas, assim, se esse cara tem alguma chance... Mas se o Bruno puder falar isso aí em 1 minuto, Miguel, pode? Se for falar, e assim, mais uma vez agradecer, Miguel, a oportunidade, né, de participar do seu programa, né, de conversar com as pessoas que nos assistem. Bom demais, gosto demais de participar. Estamos aí, estamos juntos. Eu tenho acompanhado, professor, de perto. Já fiz 6 matérias aqui. Eu tenho apenas 1 mês na Argentina. Cheguei tem pouco tempo, mas eu cheguei no meio de um momento muito intenso político da Argentina. Enfim, o lawfare que a Cristina sofre tem sido cada vez mais pesado, e ela escreveu recentemente uma carta, que está publicada aí no Cafezinho, dizendo que não vai ser candidata, uma carta muito emocionante, que abalou aqui as estruturas da Argentina. E por isso, depois dessa carta, teve esse grande ato de 500 mil pessoas no centro da cidade. Ou seja, a esquerda peronista, ela está sem candidato atualmente, porque a Cristina, ela abriu mão da sua candidatura devido ao lawfare. Ela diz que a gente tem que tentar, palavras dela exatamente, temos que tentar sair desse labirinto, desta armadilha que querem nos levar. Qual é a armadilha que ela fala? A armadilha é ela se lançar candidata e após ao passo, o passo é as prévias eleitorais, como nos Estados Unidos. Aqui também existem prévias em que os candidatos, então, disputam quem vai ser o candidato daquele grupamento à presidência da República. E o Frente de Todos, que é o grupamento de esquerda aqui, peronista, ele tem um consenso sobre a Cristina. Mas, sem a Cristina em jogo, começam a aparecer vários candidatos. E isso tem prejudicado muito a campanha eleitoral do Frente de Todos. Em primeiro lugar nas pesquisas, o Milei aparece em primeiro lugar nas pesquisas, sem a Cristina. Se você coloca a Cristina em jogo, a Cristina é a primeira colocada. Porém, o medo da Cristina é que se impugne a candidatura dela após a inscrição de chapa. Então, você imagina, se isso acontecer, o Frente de Todos simplesmente não terá um candidato para disputar as eleições. Então, eles estão numa espécie de encruzilhada. A saída é difícil, eles estão fazendo avaliações diárias, mas é uma boa notícia que aconteceu essa semana, que essas 500 mil pessoas da rua mostrou uma extrema demonstração de força da Cristina Kirchner na sociedade argentina, né? O que vai acontecer nos próximos episódios é tudo muito incerto. O que está acontecendo na Argentina. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil em 2018, né, professor? Sim. Pois é. A questão é que, se seguir o caminho do Brasil, é capaz de terminar da mesma forma, ou seja, com a Cristina presa e com o Milei eleito presidente da República. Nossa, que horror. Então, eles estão procurando
fazer uma estratégia diferente da nossa. Sim, importante. E eu acho que é essa encruzilhada e a armadilha que ela diz que eles têm, a imprensa, o Supremo Tribunal Federal, porque aqui a Lava Jato argentino, o Lawfare argentino, ele não vem de um juiz de primeira vara, ele vem do Supremo Tribunal Federal. É mais grave ainda. É ainda mais grave. Então, sem me alongar muito, só seguir aí no cafezinho. Vamos seguir, com certeza. Está atualizando e contando de forma isenta não, né, mas contando a verdade sobre o que está acontecendo na Argentina, sem manipulação midiática, sem defesa dos interesses das grandes elites e do grande capital dos Estados Unidos. É isso. Obrigado, Bruno. Obrigadão. Valeu, abraço, Bruno. Abraço, Zé. Até a próxima. Até mais. Até a próxima.